Olá, eu sou Janaína Spolidori, especialista em neuroeducação e elaboradora profissional de material didático. E no vídeo de hoje nós vamos aprender a fazer 3 atividades diferentes com lista. Não apenas com lista, mas dando uma aula super mais robusta do que a gente costuma dar nas escolas. São 3 atividades que vão trazer uma visão diferenciada da lista e como você trabalha esse gênero textual em sala de aula. Nós podemos trabalhar esse gênero tanto com as crianças menores, usando aí listas uma palavra embaixo da outra, quanto com crianças maiores, na utilização de vírgula ao fazer listas, né? Então, é horizontal e vertical. Para poder explicar, gente, eu vou utilizar aqui alguns slides, porque eu quero explicar, como eu falei, uma brincadeira. São 3 itens. A gente vai aprender a fazer uma brincadeira com listas, por isso que é lista divertida e educativa. Uma atividade em folha e uma atividade no caderno, todas utilizando o mesmo princípio de lista, mas de formas, em portadores diferentes, né? Eu vou começar aqui com o material necessário para vocês poderem fazer a brincadeira. A gente vai começar com uma brincadeira, que afinal de contas as crianças curtem demais. E os materiais, eles são super simples para vocês poderem ter facilmente no planejamento de vocês. Dá para usar nesta atividade ou em outras que vocês possam ter, tá? Vocês vão precisar de 3 fotos ou imagens de pessoas. Essas 3 fotos ou imagens vocês podem imprimir ou recortar de jornais ou revistas. Eu vou dar até uma dica. Quando eu lecionava inglês, porque eu comecei dando aula de inglês, eu tinha no meu armário uma pasta que ela era super útil. Essa pasta, gente, ela trazia fotos, imagens ali de animais, de pessoas, de alimentos. E toda vez que eu precisava utilizar esse repertório em sala de aula, eu pegava a minha pasta e era super simples. Então, se você se propor a montar essa pasta, eu vou dizer que facilita demais a sua vida como professor. Então, é uma dica aí super joia para você poder ter de recurso pedagógico. No caso, vai utilizar 3 fotos, né, ou imagens de pessoas, pode ser criança, pode ser adulto, pode ser homem, pode ser mulher, você vai escolher. Você vai escrever ou no computador ou em uma folha de A4, aí no caso à mão mesmo, se você preferir, o nome de 3 pessoas, que vai se referir a essas 3 fotos. Aqui no caso, como eu estou com uma sala de alfabetização e eu quero trabalhar com a leitura, aqui no exemplo que eu estou dando, eu coloquei 2 nomes começados com tá, para forçar a criança a comparar as escritas para poder ler qual que é Tamires e qual que é Tatiana, né? E vocês vão também fazer tirinhas com palavras que possam ser associadas a 3 listas diferentes, porque eu quero trabalhar com raciocínio e leitura. Se eu trabalhar só uma lista, gente, eu vou diminuir as possibilidades de aprendizagem da criança. Lógico que tem momentos que eu vou trabalhar com uma lista só, mas para essa atividade eu quero que a criança trabalhe com mais neurônios ali, que ela se dedique mais à leitura. Eu não quero que seja tão facilitada. Então, eu vou trazer 4 palavras para cada lista. Aqui eu escolhi 3 temas de listas de compras. Uma criança ou uma pessoa aí vai comprar salgadinhos, a outra vai comprar balas e a outra vai comprar itens escolares. Então, olha, aqui a gente tem as palavras de salgadinho, que eu destaquei em vermelho, os sabores de bala, que eu destaquei em amarelo, e os itens escolares, que eu destaquei em azul. Então, veja que eu tive o cuidado de pegar 4 itens para cada lista. Então, são 3 pessoas, 3 nomes de pessoas, e aqui no caso são 12, né? 12 palavras, sendo 4 de cada lista. Que daí eu vou associar as crianças, né? Aí eu acho que elas parecem crianças, as pessoas, então estou associando assim. Vejam que não é um material tão difícil assim, dá para fazer à mão, como eu falei, dá para você pegar uma folha de sulfite no seu armário, uma A4, e fazer à mão isso, né? Ou dá para você imprimir e até deixar numa pasta para você utilizar outras vezes, né? Em tamanho maior aí, se você preferir. Pode ser utilizada na lousa, a brincadeira, ou em pequenos grupos. Eu vou explicar na lousa,
como que funciona essa brincadeira. O material vocês já têm aí, que eu acabei de explicar, né? Como utilizar, gente? Vocês vão colocar na lousa as 3 fotos, ou no grupinho, sei lá, como você for trabalhar, e você vai espalhar os nomes dos itens de compra na lousa. Daí, você vai contar uma história para poder tornar mais interessante a sua aula. Então, a gente tem aí 3 crianças, são 3 vizinhas, e cada uma foi comprar uma coisa no bairro. Então, eu vou ter a Tamires, a Tatiana e a Júlia. Se você quiser dificultar um pouco mais, antes de você colocar os nomes, você pode mostrar, falar assim, gente, esse nome aqui qual que é? Será que é a Tamires, a Tatiana ou a Júlia? Ou se não, você pode dar dicas, né? Então, olha, aqui eu tenho os 3 nomes, daí você coloca os nomes na lousa ali com durex, né, ou fita crepe, e fala, gente, a Tamires está usando a roupa tal. Vou colocar o nome delas aqui para vocês verem. A Tamires está usando roupa amarela. Daí você pede para uma criança pegar o nome da Tamires e colocar em cima da menina que está usando a roupa amarela. A Júlia, ela... não, a Júlia tem o cabelo azulado e usa roupa rosa. Daí a criança pega o nome e coloca lá em cima da foto. E assim por diante. Daí, depois de terminado isso, e uma coisa importante, vocês viram que eu coloquei o nome da criança em cima da foto. Por quê? Porque as crianças, a turma vai montar a lista embaixo. Isso se chama engenharia pedagógica. Eu já planejo todos os passos antes de dar, tá? Como a criança vai montar as listas embaixo do nome, se eu colocar o nome da criança ali da foto embaixo, vai dar a impressão que faz parte da lista. Então, estrategicamente, eu coloco o nome em cima por causa deste motivo, porque senão não tem uma organização aí de pensamento em relação à lista, não é verdade? Daí, eu posso pedir para as crianças buscarem os itens da lista na lousa, né? Então, eu peço lá para a criança, eu vou chamar de criança A, B e C, tá? Criança a Júlia, gente, foi no mercado e ela comprou alguns salgadinhos. Criança A, vai até a lousa, pega um nome de salgadinho e coloca embaixo da Júlia. Daí a criança vai lá e pega e coloca. Criança B, vai até a lousa, vê qual que é outro salgadinho que a Júlia pode ter comprado e coloca embaixo da lista, da foto dela na lista de compras dela. E daí vai ficando assim, olha. Vou mostrar para vocês. E daí, aos poucos, você vai organizando com a turma. Você pode chamar a criança e pedir para ela ler e procurar qual nome ela quer colocar, ou você pode, de antemão, esqueci de colocar os nomes, ó. De antemão, falar assim, olha, para a criança. Gente, a Júlia comprou salgadinho, a Tamiris comprou balas e a Tatiana comprou itens escolares. Daí você pode pegar uma plaquinha da lousa, é uma versão dessa brincadeira, tá? Eu peguei lá o caderno. A criança vai ler, as crianças vão ler e você pode escolher uma criança para poder colocar na lista correta. Será que o caderno foi a Júlia, a Tamires ou a Tatiana que comprou? Daí a criança pega e coloca na lista da Tatiana. Então vejam que são 2 versões aí da mesma atividade. E é bem interessante porque você tem a participação da turma, então eles ficam atentos, porque eles não sabem quem vai ser o próximo a ser chamado, e eles precisam ler. E daí você pode pedir a participação da turma se a criança tiver dificuldade na leitura, de repente. Daí já são estratégias mais do vivenciar da sala de aula, né? Não tenho como dar todas aqui. Além dessa brincadeira, na verdade, gente, essa brincadeira aí, ela foi inspirada em uma atividade de um material que eu tenho no site da loja. Então, eu trouxe a atividade em folha aqui completa, ela não é só isso, ela tem outros itens, mas a ideia de fazer essa brincadeira eu tirei dessa atividade. Por quê? Porque, como eu expliquei, eu também sou produtora e profissional de material didático, elaboradora, né? Designer instrucional. E eu dou um curso
de elaboração de material didático, que, aliás, a gente está com as matrículas abertas já para 2023. Se você tiver interesse, eu vou deixar embaixo do vídeo o contato da Cirlei, porque você entra em contato com ela para você aprender o que tem por trás dessas atividades que eu produzo, que elas dão um resultado imensamente superior do que muitas que a gente vê no mercado. A gente tem a engenharia pedagógica aí no currículo, que é o que me diferencia dos outros elaboradores, no caso aí, né? E daí eu vou ensinar você como que você faz esse pensamento, essa articulação. O material de onde eu tirei é o super pacotão de leitura escrita. Vocês vão ver que já na capa aparece aí, ó, roupas, ferramentas e papelaria, que essa atividade aqui é exatamente a que eu me inspirei para fazer a brincadeira. A grande parte das minhas atividades dá para você tirar a ideia da folha. Então, não sempre você precisa usar na folha. Você pode comprar o material e utilizar de outra forma. De repente, pode ser uma inspiração para uma brincadeira ou uma atividade de lousa, que é o que eu vou mostrar em seguida. Nesse super pacotão de leitura escrita, a gente tem o Enigma das Tias. E a Jussara tem 3 tias, que elas visitaram lugares diferentes para compras. As crianças primeiro vão ler as dicas e descobrir qual que é o nome de cada tia da Jussara, que no caso aí é a tia Úrsula, a tia Ágata e a tia Irene, e vão colocar ali em cima, vocês viram que tem uma separação da lista para o nome da tia? E elas vão colocar em cima da lista. Em seguida, elas vão ler os nomes que estão na página seguinte, ali no quadrinho, né? Então, martelo. Quem que foi que comprou o martelo? Foi a tia Ágata, a tia Úrsula ou a tia Irene? No caso, a tia Irene está sempre usando óculos, então vai ser a tia Irene quem comprou o martelo. Serrote, daí camisa, a criança vai lendo e escrevendo na lista correta. Note também que a atividade vem com a classificação da BNCC, então isso facilita ali caso o professor precise colocar no planejamento, tá? Só colocando aí um detalhe da elaboração. Além da criança escrever, aqui nas listas, o que eu fiz ainda? Eu pedi para as crianças escreverem na cruzadinha o nome dos elementos, só que um deles tem um quadrinho aqui embaixo, ó, tá vendo? Das listas de compras das tias de Jussara, qual foi o único item que não apareceu na cruzadinha? Então, tem todas as palavras das listas, exceto uma. Então, eu estou trabalhando aí alguns processos mentais que vão ajudar a criança a desenvolver o raciocínio, que é mais importante do que o conteúdo de listas em si, porque eu ensino a criança a pensar, né? Então, é um tipo de atividade que ela não vai durar 5 minutos na mão da criança e que realmente ela vai ter o foco na atividade, porque eu faço uma conexão cerebral com essa criança, eu vou fazer com que ela fique entretida com a atividade. Ela não é uma atividade que ela faz sem pensar muito, é uma atividade que ela vai precisar pensar, mas dentro de um limite que ela tem. Então, ela está super relevante aí, e vocês veem bem que eu tirei dessa primeira página aquela brincadeira. Eu prometi uma brincadeira, uma atividade em folha. Aliás, se você ficou interessado nesse material, vocês viram que tem outros tipos de atividade, não tem só essa, né? Eu vou deixar o link também embaixo do vídeo, beleza? E a gente vai ver agora a atividade de caderno, que dá para fazer no caderno também. Então, lista de compras no caderno. Vai fazer um cabeçalho, porque afinal de contas somos professores organizados, responsáveis e profissionais. Então, a criança vai colocar o nome da escola, a data que foi feita a atividade, vai colocar um título nesse caderno, então tudo isso o professor faz na lousa também. E o exercício 1, complete as palavras a seguir com as vogais que faltam. Dica: as palavras são frutas ou itens de higiene. Então, a gente tem lá morango, sabonete, abacaxi, laranja, shampoo, cotonete, pêssego e escova, tá? Então, eu anoto tudo isso na lousa, deixando espaço para as crianças. Eu posso, do lado da lição, relembrar quais são as vogais. Então, gente, quais que são mesmo as vogais? Você anota lá E, I, O, U.
A criança vai ter o repertório do lado, que ela não precisa anotar no caderno, mas ela vai ter onde pesquisar. E daí ela vai tentar descobrir quais são as palavras completando aí com as vogais. Você corrige esse exercício 1, corrigido da turma toda, ali oralmente, você vai para o exercício 2. No exercício 2, eu vou contar uma historinha. A Bruna e o José foram ao mercado. Bruna comprou itens de higiene e José comprou frutas. Anote a seguir a lista de compras de cada um deles usando as palavras da atividade anterior. Então, a criança vai para a atividade 1. Embaixo do nome da Bruna, ela vai colocar os itens de higiene, que é o sabonete, o shampoo, o cotonete e a escova. E o José vai comprar as frutas. Então, a lista dele vai ser morango, pêssego, laranja e abacaxi. Notem que nessa atividade de caderno, eu estou trabalhando a organização do caderno, estou trabalhando a questão da lista e a questão de leitura e escrita. Muito além disso, a gente trabalha também a questão de classificação, porque a classificação é um pilar da neurociência para a educação. Nós temos 5 pilares da neurociência na educação, que fazem com que a criança compreenda melhor os conteúdos. Então, quando eu classifico em itens de higiene e frutas, eu estou ainda colaborando com esse tipo de pensamento da criança, que é uma base aí cerebral importante para a vida acadêmica. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, que tenha sido aí bastante relevante, que as atividades vocês possam fazer em sala de aula. E até nosso próximo encontro. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar o vídeo para poder nos incentivar a fazer mais vídeos assim. Se você gostou muito, escreva também nos comentários, porque assim a gente sabe qual tipo de vídeo agrada mais ao seu tipo de público.